Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade da toda Santa Mãe de Deus. Passados 8 dias do Natal, nosso olhar se volta para a Virgem Santíssima, para esse grande milagre da graça. Maria, Mãe de Deus, uma mulher, uma criatura chamada de Mãe de Deus. Não existe coisa mais escandalosa para os nossos irmãos separados protestantes. Eles até aceitam a primeira parte da Ave Maria, porque ela é toda bíblica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando começa, porém, a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, opa, aí escureceu. Aí fechou o tempo. Aí não tem para eles a mínima aceitação. Deus não tem mãe. Deus é eterno. Como que os católicos são tão loucos, são tão infantis, são tão tolos, são tão bobos de dizer que Deus tem mãe? Porque Deus é eterno, Deus é a origem de tudo. Uma mulher, uma simples mulher, não pode ser mãe de Deus. Bom, se é para brigar por palavras, então vamos brigar. Mas, na verdade, podemos fazer paz. Porque, quando você pergunta para uma mulher a respeito do filho dela, eu nunca ouvi alguém chegar e dizer assim: por favor, minha senhora, do que é que a senhora é mãe? Do quê? Do quê? De um ser humano, de um hipopótamo, de uma jaguatirica, de um macaco? Do quê que a senhora é mãe? Se você perguntar isso para uma mulher, você a ofende, sim ou não? Isso é ofensa. Você não pergunta o quê? É evidente que uma mulher humana só pode ser mãe de uma humanidade, de um homem. Ou seja, de uma natureza humana. É evidente que aquilo que Maria gerou foi uma natureza humana. Mas aquele homem, quando você pergunta quem ele é, e vós, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que és o profeta, ou seja, o Messias prometido. Mas não é somente isso. Ele é mais. Ele é o Filho de Deus. Quem? Quem Deus é? Deus é o Pai. Quem? O Filho. Quem? O Espírito Santo. Em Deus existem 3 quem. A resposta, o que é Deus? Claro, Deus é Deus. Natureza divina. Agora acontece o seguinte, que dessa natureza divina participam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Mas acontece que, por nós homens, e para nossa salvação, Ele desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Este quem, esse Deus de Deus, luz da luz, veio no ventre da Virgem Maria. É claro que Maria gerou a humanidade, mas aquela humanidade é uma pessoa divina. Jesus é uma só pessoa em 2 naturezas. Por isso, Santo Tomás de Aquino, que é bastante cauteloso quando usa as palavras, ele não é dado aos exageros. Santo Tomás de Aquino, quando vai falar da maternidade divina de Nossa Senhora, ele diz, falando de Maria, a dignidade
da maternidade divina é, de certa maneira, infinita. É uma dignidade infinita, que não vem dela, é evidente, mas vem do filho. A dignidade desta mãe vem do filho. O seu filho é um filho divino, é uma pessoa divina. E, portanto, Santa Maria, mãe de uma pessoa divina. De quem a senhora é mãe? Eu sou mãe de Jesus. Esse quem é uma pessoa divina. Portanto, nós católicos não temos que ter vergonha, não temos que nos envergonhar, não temos que nos acautelar, nada disso. Nós precisamos louvar, e louvar mesmo. Louvar que Deus quis dar um papel tão grandioso por graça, a uma criatura, a uma mulher. Maria é uma criatura, mas Deus quis exaltar essa criatura. Ele olhou para a humildade de sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Santo. A grandeza de Nossa Senhora. Por isso nós não temos que ter medo de a ela tudo entregar, porque Deus se entregou a ela. Nós esses dias, no dia da Sagrada Família, lemos um evangelho, onde Jesus, que não precisava obedecer a Maria e a José, obedeceu sempre, para ele mostrar que não precisava obedecer. Lá aos 12 anos ele sumiu, deu um sumiço em Jerusalém. Mas aí depois que passou aquele susto, que ele mostrou que não precisava obedecer, ele voltou para Nazaré e diz: era-lhes obediente. Veja, essa obediência de Jesus, ela deveria brilhar para nós, deveria chamar uma atenção enorme. Jesus se submeteu à Virgem Maria e a São José. Jesus foi obediente. E nós? Do que temos que ser obedientes? Muitas coisas. Mas, sobretudo, devemos nos lembrar que, durante este ano de 2024, que se encerra, nós tivemos que obedecer muita coisa que não queríamos. Nós aqui, cuiabanos e varzeagrandenses, tivemos que perseverar numa seca que foi maior do que as registradas humanamente. Ou seja, desde os registros, não se tem registro de uma seca tão grande como foi esse ano. Agora, graças a Deus, a torneira do céu se abriu e que encha os pantanais, não é? Estão precisando de água. Mas é importante nós entendemos que muitas vezes nós somos obrigados a obedecer coisas que não gostaríamos. Deus nos dá acontecimentos. E o que será que nós vamos ter que obedecer em 2025? Nós não sabemos. Nós queremos olhar para tudo o que aconteceu em 2024, colocar nas mãos de Nossa Senhora e pedir que ela entregue para Jesus, para o seu filho. Toma, recebe 2024. Mamãe, é o que deu. Eu podia ter feito melhor, eu sei. Peço perdão. Mas é o que eu fiz. Entrega. Entrega as coisas boas que eu fiz, entrega as coisas más também que eu aprontei para que Jesus destrua. Que alegria ver que muitos dos nossos fiéis da nossa paróquia se prepararam com uma digna e santa confissão para o Natal, para essa virada do ano, para receber a indulgência do dia de hoje, de uma ação de graças, não é? Quando se trata de fazer ação de graças, eu sempre me lembro daquela música do Martim Valverde, música antiga, só o pessoal
com DNA, data de nascimento antigo, que conhece. Ele é um autor que escreve músicas em espanhol. E a música é Gracias, Padre. Graças, Pai. Obrigado, Pai. E nessa música de ação de graças, em que ele agradece a Deus Pai e tudo, ele, curiosamente, chama atenção, que ele agradece por aquilo que me destes e por aquilo que me negastes. Obrigado, Pai, por aquilo que me negastes. Você já agradeceu a Deus o que Deus negou para você em 2024? Agradeça. Deus é bom. Deus não é bom, Deus é boníssimo. Agradeça a Deus por aquilo que Ele disse não. Você pediu sinceramente, você pediu confiantemente, e Deus, na sua bondade, disse não. Não. Um não redondo, um não sonoro. Você bateu com a cara na porta. Deus é bom. Obedeça. Era-lhes obediente. Como é bom, como é gostoso obedecer à Virgem Maria. Jesus nos deu exemplo. Ele, embora fosse Deus, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas se humilhou e se esvaziou a si mesmo, se fazendo servo obediente, escravo obediente, até a morte e morte na cruz. Obediente, como ele foi obediente em Nazaré, como ele foi obediente à Virgem Maria. Por isso, ainda lá no céu, quando a Virgem Maria pede algo a Jesus, ele se lembra daquela obediência que ele deu a ela na terra e atende, cheio de alegria. Por isso, nós não somente olhamos para o ano 2024, olhamos para 2025. Nós, da Arquidiocese de Cuiabá, sempre iniciamos o ano recordando também o nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus de Cuiabá. As cidades que têm como padroeiro o Bom Jesus celebram o Bom Jesus no dia 6 de agosto, dia da Transfiguração. Nós cuiabanos somos diferentes e somos assim desde o início. Por quê? Porque, embora alguns historiadores aí inventaram que Cuiabá foi fundada no dia 8 de abril, a grande verdade é que o arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foi elevado a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, pelo governador de São Paulo, que veio até Cuiabá. Depois de meses de viagem, uma viagem arriscada e perigosa, ele chegou a Cuiabá, arrasado, e no dia 1º de janeiro, e ele elevou o nosso arraial a dignidade de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Essa foi a fundação de Cuiabá. A data do dia 8 de abril é simplesmente a data em que assinaram a ata do descobrimento do ouro lá no Cochipó Mirim. Tudo bem. Celebrem a data que quiserem. O fato é que nós, cuiabanos, sempre celebramos o Bom Jesus no dia 1º de janeiro. Sempre. É um registro histórico desde as nossas origens. Ainda antes da imagem do Senhor Bom Jesus chegar em Cuiabá, ela chegou em 1728. Antes, Cuiabá já era do Bom Jesus. Já era a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E a imagem santa e milagrosa que está lá na nossa catedral, ela atrai a devoção dos cuiabanos por causa do seu olhar. Os cuiabanos confiam no Senhor Bom Jesus e sabem que tudo que eles pedirem ao Bom Jesus, olhando nos olhos daquela imagem, o Senhor Jesus irá conceder.
desde que seja, evidentemente, coisa boa, mas é verdadeiramente uma devoção. E que bom iniciarmos o ano com Nossa Senhora, a toda a Santa Mãe de Deus, e com o Senhor bom Jesus, consagrando nossa Cuiabá à Virgem Maria e ao bom Jesus, nossa arquidiocese. Que alegria! Que alegria! Podemos celebrar esta missa desde já, colocando toda a nossa arquidiocese debaixo do olhar da Virgem Santíssima e do olhar do bom Jesus. Ação de graças pelo ano 2024, consagração do ano 2025. Que venham tempos oportunos para a nossa santidade. Mesmo se nesse ano de 2025 Deus nos disser muitos não. Mesmo se Ele não nos conceder tudo o que queríamos, saber que dele recebemos somente o bem. Que até mesmo o seu não é amoroso. Que até mesmo o que Ele nos pede é por pura bondade. Seria uma grande indiferença de Deus se Deus nada nos pedisse. Deus nos ama. E porque Ele ama, Ele pede. Ele nos dá a honra de poder oferecer algo a Ele. O que é que Ele irá nos pedir nesse ano 2025? Vamos colocar desde já no altar. Assinar um cheque em branco lá, uma folha de papel em branco. Cheque não se usa mais, né? Uma folha de papel em branco e dizer: Senhor, preenchei o que quiserdes, como quiserdes, quando quiserdes, como quiserdes, eu quero também. Que a Senhora, Mãe de Deus, e o Senhor bom Jesus de Cuiabá receba a nossa oferta.